Eu tenho 52 canais aqui no YouTube onde eu não apareço. É simplesmente uma esteira de fabricação de vídeos lá, onde eles me dão mais resultado financeiro, mais faturamento do que os meus próprios canais que eu apareço, do que esse aqui, por exemplo. E eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso. Incrível. Toca aqui embaixo para você conhecer esse produto que você vai gostar demais. Eu acho que os 10 primeiros minutos de Coração de Ferro já vão fazer muita gente dropar da série. Eu acredito que boa parte das pessoas não vão ser guerreiras o suficiente de chegar lá até o episódio 3. Não vão. Quem é fanboy do Sam vai ficar bravo com o que eu tô falando agora. Mas eu tô sendo realista, cara. A Hairi é uma personagem nova e a série precisava fazer o grande público simpatizar com ela logo de cara e comprar a narrativa dela logo no piloto, entende? Mas a série fez o oposto disso. E vou explicar com spoilers, episódio por episódio, pra vocês entenderem o que eu tô falando. Episódio 1. Bom, pra quem não sabe, a Hairi Williams é uma personagem legado. O que é isso, Peter? Ela é uma personagem de manto, né? Não acreditem em quem falar o contrário pra vocês, porque é mentira. Preste atenção. Nas HQs ela foi criada sim pra assumir a revista do Homem de Ferro, depois que o Tony morresse em Guerra Civil 2. Daí ela vira protagonista de The Invincible Iron Man, né, que é a principal revista do Tony. E a Hairi, galera, diz com todas as letras que agora que o Tony se foi, ela é o Homem de Ferro. Ela diz literalmente I am Iron Man. Só que eu estou trabalhando em um nome. Por quê? Porque ela não vai se chamar Homem de Ferro, né? Entendeu? E a própria Disney não escondeu isso. Eles chamaram Robert Downey Jr. pra fazer essa passagem de bastão e promover a estreia da Coração de Ferro, meio que, né, dar a bênção dele pra sucessora. A própria série, no primeiro episódio, cara, tem uma cena que é como se fosse a versão do Sam, daqueles caras pregando sobre o apocalipse bíblico no meio da rua. E o cara diz, abre aspas, Thanos foi só o começo, Tony não pode mais nos salvar agora. E na mesma hora, o capacete da Hairi cai dos céus, porque ela tinha passado voando, né? Então aquele cara, tipo, foi como se fosse um sinal dos céus, entende? Ainda tem um Homem de Ferro pra salvar as pessoas. Percebe o simbolismo desse negócio? Tá no subtexto, mas tá explícito. E a gente tem que lembrar também que Homem de Ferro é o maior herói do universo cinematográfico Marvel. Tanto dentro do Sam, como aqui na vida real. Pô, ele é o personagem com mais fãs aqui na vida real, né? E lá dentro ele sacrificou pelo universo inteiro. Pô, ele tá com a moral em cima. Então o que você espera da sucessora dele? Que ela tenha um mínimo de admiração e respeito por ele. Mas a primeira cena da série, literalmente, cara, a primeira cena, o primeiro minuto de Coração de Ferro é a Hairi Williams dizendo ser maior que o Bill Gates, Hank Pym, Tony Stark, maior que todos eles juntos, né? Tipo, ela disse isso. E beleza, né? Dá pra passar batido, dá pra passar um pano, beleza. É uma jovem ambiciosa, ok? Mas daí na cena seguinte, ela desmerece completamente o Tony Stark, dizendo que ele só foi quem foi porque ele já era bilionário. Eu acho que os escritores dessa série literalmente não assistiram o filme do Homem de Ferro. De verdade. O filme que deu início ao UCM, eles não viram isso. Porque logo no começo do filme, explicam o superpoder do Tony. Ele nasceu um gênio. Tem um Tony Stark de 4 anos lá, chocando o mundo com a inteligência dele. Com 4 aninhos, você ainda não tinha largado as telas da tua mãe, cara. E o Tony Stark tava lá no UCM criando uma placa de circuito. Com 6 anos, você tava comendo terra. O Tony Stark tava criando motor do zero. Com 6 anos, se envolve um conhecimento de elétrica e mecânica simplesmente impossível de existir na cabeça de uma criança de 6 anos, né? Ou 4 anos da vida real. Percebe? Então, assim, ninguém assistiu Homem de Ferro 1 antes de assistir Coração de Ferro, cara. Não é possível isso, cara. Cara, Tony Stark é um super gênio. O poder dele não é o dinheiro, é a inteligência. Ele era o homem mais inteligente do mundo. Ele criou o reator Ark dentro de uma caverna. Com que dinheiro, cara? Pô, ele criou com sucata de míssil, resto de fio de cobre. Vocês têm que entender, cara, que nem os maiores gênios do mundo, os maiores gênios da própria empresa, os cientistas e engenheiros das indústrias Stark, tendo o reator Ark maior lá na frente deles, lá nas indústrias Stark. Cara, a tecnologia já pronta pra eles não conseguiram fazer engenharia reversa. Eles tendo recursos ilimitados, equipe, porra, acesso pra caramba, acesso limitado a tudo do bom e do melhor. Pra eles, cara, é literalmente impossível criar um reator Ark. E o Obadiah Stane surta, né? Tony Stark conseguiu construir isso numa caverna, usando sucata. E a resposta do cara é, nós não somos o Tony Stark. Lembra disso? Então não é sobre dinheiro. Não é sobre recursos, nunca foi. Pra que uma frase dessa, cara? Pra irritar a galera? E o pior é que essa é uma das cenas mais icônicas do Sam, né? O que acontece? Ele criando a coisa na caverna, né? De todo o Sam. O Tony criou o Homem de Ferro com sucata, meu irmão. Com sucata. E olha que no Sam ainda diminuíram o feito que foi a Mark I, porque ele trocou de armadura muito rápido, né? Nos quadrinhos não foi assim, não. A armadura que o Tony saiu da caverna, cara, Mark I, virou a armadura oficial dele. Ele ficou bastante tempo com essa armadura. Ele só pintou de dourado. E essa armadura que o Tony fez numa caverna, sem recursos, só com restolho, virou uma obra-prima. Virou Homem de Ferro. É isso. Com essa armadura ele disputava a queda de braço com Thor. E ficava empatado, cara. Enquanto o Tony tivesse energia, ele aguentava a queda de braço com Deus.
Com essa armadura, ele enfrentava o Hulk. Pô, ele batia de frente com o Hulkão lá, casca grossa pra caramba. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Mas o Homem de Ferro é muito poderoso, cara. Mesmo com a Mark I. Ele é nível cósmico, cara. Não é urbano, não, é nível cósmico. Não é à toa que foi essa armadura feita numa caverna, sem nenhum recurso, nada, não usou nada da fortuna do Tony, que ele formou e liderou os Vingadores. Então, durante a série, a Harry fala do Tony num tom de inveja, desprezo, não de admiração. Ela repete diversas vezes que ele só fez o que fez porque ele era bilionário. E era só por isso que ela não era maior que ele. Tem uma cena lá que a Harry até fala, abre aspas, não vou jogar shade no Tony porque ele contribuiu muito para a área. Não, cara, não é que ele contribuiu para a área. Né? Ele literalmente é o maior herói do universo. Você e todo mundo que você conhece estão vivos por causa dele, né? Tem que falar isso pra ela lá.